pessoal, tudo bem? Hoje a gente está caminhando aqui para o fim da nossa série sobre competências comunicativas. A gente se focou aqui em 4 competências, né? Se você assistir aí os últimos vídeos, você vai ver que a gente falou sobre competência gramatical, falamos sobre competência sociolinguística, falamos sobre competência estratégica e hoje a gente finaliza falando sobre competência discursiva, tá? Então, o que vem na sua cabeça aí quando você fala em discurso? Eu acho que provavelmente você pensa em 2 situações, pelo menos eu penso. Uma delas é discurso político, né? Algum candidato que vai vir fazer um discurso político. Outra delas é no aniversário de alguém, ou despedida de alguém, né? Sempre tem alguém que grita discurso, discurso. E aí que seria assim, como quase uma mini palestra proferida, né? Bom, quando a gente fala de discurso aqui, a gente está pensando na língua, a língua como discurso. Então, pensar a língua como discurso é pensar que essa língua ela está em movimento, né? Essa língua ela é viva, tá? Então ela não é só aquela língua que está ali na sua gramática fechada, é daquele jeito e não muda. Não, entender a língua como discurso é saber que ela é viva, que ela se modifica o tempo todo, é entender que, por exemplo, às vezes uma frase que é interpretada de uma determinada forma, numa determinada época, num determinado espaço, pode ser interpretada de forma completamente diferente em uma outra época, em um outro espaço, né? Então existem, por exemplo, frases que eu posso utilizar hoje que não vão fazer sentido para quem assistiu o vídeo hoje, mas que alguns anos atrás faria sentido, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, a Luísa não tá aqui porque foi pro Canadá, né? Quem não entende do que referência eu tô fazendo, né? Quem é Luísa? Que essa menina tá falando de Canadá do nada? Agora, quem lembra, né, de uma propaganda aí de uns tempos atrás, em que o pai falava, né, com a família e mencionava a filha que não estava fazendo parte da propaganda porque estaria no Canadá. Isso virou um meme na época, né, e todo mundo utilizou isso. Naquela época fazia sentido, né, muitas pessoas fizeram muitos memes com esse tema aí. Hoje já não faz tanto sentido. Então, o que isso mostra pra gente? A língua ela não é estática, né? Então você vê aí que as frases têm outro sentido, às vezes palavras têm outro sentido. Então tem palavras, por exemplo, que na época da minha mãe eram palavrão, né? Eram palavras chulas e tal. E hoje em dia são palavras comuns, né? Aceitas pela sociedade, aceitas até para minha mãe, né? Então, o que faz isso? Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a língua é um discurso, ela está viva, né? Ela se modifica, ela sofre alterações, transformações de acordo com o que acontece na sociedade, né? A língua ela não é neutra, em momento algum existe neutralidade na língua. Então eu não posso falar assim, fulano sempre traz uma questão política no discurso dele. Fulano, ele é religioso, né? Ele sempre traz uma religião no discurso dele. Bom, na verdade todos nós estamos fazendo isso, né? O tempo todo. O que você fala ou deixa de falar tem a ver com os seus posicionamentos aí, ideológicos, tem a ver com aquilo que você acredita, né? Questões políticas, questões religiosas. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, aqui eu não aceito nessa empresa um discurso religioso. Bom, isso já é um posicionamento religioso, né? Anti-religião, né? Então, assim... eu não aceito que se fale de política, né? Isso aí já é um dizer político, né? Apolítico, teoricamente, né? Porque na verdade não tem como você não se posicionar de alguma forma.
Então, quando eu penso nisso, né, quando eu considero isso, então eu vou ser mais crítico em relação ao que eu leio, em relação ao que eu falo, em relação ao que eu ouço. Então, não existe aquilo assim de, ah, não, mas isso é científico, então é neutro. Não, gente. Mesmo um cientista, ele faz recortes na pesquisa dele, tá? Ele focaliza na pesquisa dele questões de acordo com as crenças dele. E crenças que eu tô falando pode ser tipo assim, ele é ateu, não crê em Deus, não tem nenhuma religião. Tá, essa é a crença dele. A crença dele é de que Deus não existe, né? A crença dele é numa determinada teoria. Então, assim, não existe neutralidade, tá? Isso não... Por exemplo, tudo que eu tô falando com vocês, todos os vídeos que eu gravo aqui, eles trazem a minha perspectiva, né, de formação como linguista aplicada em uma universidade federal, depois de fazer graduações, mestrado, doutorado. Então, tudo isso constitui o que eu tô falando, né? Então, não adianta você falar, não, a Yara, o discurso dela ali é neutro, ela só tá ensinando sobre língua. Não, se eu chamar outra pessoa de com outras crenças, ela vai abordar outros temas aqui no canal, entendem? Então, assim, pensar na língua como discurso, entender que esse discurso é vivo, entender que a língua se modifica de acordo com as crenças de quem fala, de acordo com o tempo em que ela está falando, de acordo com as circunstâncias nas quais ela está inserida para falar, né? Tudo isso tem a ver com comunicação. Então eu preciso entender assim, olha, quem é essa pessoa? O que ela está falando? Por que ela está falando? Qual é a história dela? De que forma a história dela toca o discurso dela? De que forma esse discurso tem um significado dentro desse espaço? É dentro de uma universidade? É dentro de uma escola pública? É dentro de uma escola particular? É dentro de uma igreja? É dentro de um outro contexto religioso, né? Então, nesse sentido, eu preciso entender o contexto em que aquele discurso se dá, em que a língua se constitui e é constituída pelo espaço, pelo tempo, pelas circunstâncias, tá bom? Na prática, é você saber que, por exemplo, quando você vai ensinar ou levar um conteúdo para o seu curso, né, de graduação, por exemplo, você está fazendo faculdade, vai falar sobre um determinado tema para os seus colegas. Você vai usar um discurso diferente do que você utilizaria, talvez, para falar sobre o mesmo tema em uma conversa de família. Você não vai usar os mesmos termos, né? Assim também, você vai usar um discurso diferente daquele que você utilizaria no seu local de trabalho. Então, tudo isso tem a ver com o fato de que a língua ela é viva e ela se modifica, se transforma de acordo com o contexto, né? Com o que está envolvendo ali quem fala, quem ouve, etc. Tá bom? Bom, gente, se ficou qualquer dúvida, eu sei que às vezes você pode ficar em dúvida aí sobre algum termo, ou pode ficar em dúvida sobre, não entendi nada e tal. Fala aí pra gente, claro, a gente vai tentar aí da melhor forma responder a sua pergunta, a sua dúvida. Então aí os endereços com os quais você pode falar comigo. E você já sabe, né? Se você tem uma boa ideia, comunique. Estamos aqui para te ajudar nisso. Até mais, até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.